Jesus disse que para ver e entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Mas o que isto significa à luz das Sagradas Escrituras? Será que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe para ser uma nova criatura? E regeneração, o que isso significa? Hoje iremos examinar à luz das Sagradas Escrituras o significado do termo regeneração. Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, sou o pastor Marcelo Olímpio dos Santos. Peço que gentilmente você possa se inscrever em nosso canal, nos fortalecendo assim a propagar o Evangelho do Reino de Deus. Ative o sino para receber novos vídeos a toda semana e se você gostar, deixe seu like e uma sugestão de algum tipo de doutrina que você queira se aprofundar. Biblicamente, a palavra regeneração no Novo Testamento ocorre somente 2 vezes. E nestes trechos observamos 2 obras distintas uma da outra. A primeira trata-se de uma restauração escatológica de todas as coisas que Cristo Jesus predisse certa vez aos seus discípulos, dizendo, quando na regeneração. A outra que se encontra em Tito 3,5 diz respeito da salvação provinda de Deus. A sua graça, transformando e purificando o pecador arrependido, que uma vez creu na obra salvífica de Cristo Jesus. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Regenerar tem seu significado primário tornar a gerar, reproduzir o que estava destruído, corrigir formalmente, formar-se de novo. Embasado nos ensinamentos de nosso Salvador Jesus, a ideia de regeneração expressada na Bíblia é novo nascimento espiritual, nova criação, nascer do Espírito. Estas descrições transmitem o fato de que todos os que estavam mortos em ofensas têm a possibilidade de agora serem vivificados em Cristo Jesus, visto ser Ele próprio o cabeça dessa nova criação, o primogênito de toda criação. A imagem e semelhança de Deus no Jardim do Éden foi corrompida pelo pecado, mas a obra de Cristo Jesus, o último Adão, em espírito vivificante, renovou a primeira criação, tornando um novo homem segundo a imagem de Deus. Somente Cristo Jesus poderia tornar-nos novamente imagem e semelhança de Deus, pois Ele é a imagem do Deus Pai antes nunca visto. Assim, o velho homem caído em pecado e injustiça tem a oportunidade de ser revestido do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Encontramos ainda nas Sagradas Escrituras a expressão nascidos segundo a vontade de Deus, que nos deixa bem claro que Deus nunca teve obrigação de enviar uma providência ao problema do pecado, mas pela sua graça, amor incondicional, enviou seu único Filho, expressando a sua boa, agradável e perfeita vontade. O nosso irmão, o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, expressa a regeneração com o fato de Deus nos gerar de novo, segundo a sua grande misericórdia. Ainda neste contexto, ele diz que os que foram de novo gerados não são de semente corruptível, ou seja, de uma descendência plenamente humana, que vem de uma natureza pecaminosa herdada de Adão e Eva, mas sim de uma incorruptível, espiritual e vivificante que tem sua origem unicamente em Cristo, a palavra de Deus viva e que permanece para sempre, que pela sua ressurreição baseamos nossa esperança. Em um diálogo com Nicodemos, um fariseu e príncipe dos judeus, superdotado acerca da lei, nosso Senhor Jesus disse-lhe diretamente que necessário lhe seria nascer de novo, da água e do Espírito Santo. Façamos aqui uma breve reflexão. Muitos entendem neste texto mencionado que o fato de Jesus ter utilizado o termo água estava exclusivamente dizendo acerca do batismo nas águas. Esta corrente de pensamento das igrejas católica romana, anglicana e até algumas da Reforma sustenta a ideia de que o batismo nas águas regenera o pecador. Mas isto biblicamente não é verdade. A única base bíblica que se isolasse seria 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Mas observamos em seu contexto que não se trata disto. Pedro faz aqui uma comparação da obediência às instruções de Deus referente ao juízo que iria fazer o dilúvio,
Isto foi a confissão pública de sua fé cristocêntrica por meio do batismo nas águas. Vale ressaltar que Pedro, nesta mesma epístola, diz que a regeneração é plenamente pela palavra de Deus, assim também como Tiago. Sem sombras de dúvidas, Jesus estava se referindo à obra purificadora do Divino Espírito Santo, que é o novo nascimento. Nesta mesma linha de pensamento, o apóstolo Paulo fala da lavagem da regeneração e da renovação que o Espírito Santo faz na vida de um pecador arrependido, não mediante as suas obras, mas sim por meio da graça. Jesus, ao falar com Nicodemos, sabia muito bem que ele entendia da letra e que tinha o conhecimento das profecias do Antigo Testamento. Com certeza, ele releu o que Isaías disse e o que também Ezequiel disse, predizendo assim acerca desta obra purificadora, tendo como símbolo a água e o Divino Espírito Santo reunido, assim como Jesus disse a Nicodemos. João Batista, contemporâneo do mestre Nicodemos, em seu ministério proclamava a purificação através do arrependimento e da vinda do Espírito Santo. O elemento utilizado era a água, o sinal ilustrativo em conjunto com a obra regeneradora do Espírito Santo. Conclui-se então que o conceito de arrependimento e fé, que somados se resulta na salvação do ser humano, é plenamente por meio da obra purificadora que o Espírito Santo faz na vida de um pecador arrependido. Portanto, a regeneração é uma obra exclusiva do Espírito Santo, realizada no interior da vida de uma pessoa, concedendo-lhe assim nascer do Espírito e ser uma nova criatura em Cristo Jesus.